noite, nesta noite linda, mais um Talk Night. E hoje teremos a presença ilustre do nosso amigo Robinson Job. Ele vai falar sobre o cristianismo. Pode entrar, Robinson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradeço muito pela sua presença, Robinson, aqui nos nossos estúdios. E a gente vai tratar hoje sobre materialismo. Um assunto que é bastante comentado no mundo todo, bastante discutido. Então, por isso, a gente resolveu falar sobre isso no nosso programa, aqui no Talk Night. Convidamos você para falar sobre o materialismo. Pode dar uma introdução sobre este tema para a gente? Então, Ramires, a ciência tenta de várias maneiras e diversos fatores tentar explicar a criação do universo. Eles acreditam muito na teoria do Big Bang, entendeu? Acreditam na teoria de Darwin, Sim. Entendeu? Da criação do homem, tudo, mas tem uma coisa que a ciência não consegue explicar, que é onde entra o cristianismo, que eles não acreditam em Deus. Tipo, eles não conseguem explicar a vida. Darwin acredita que através de um raio dentro de um lago começou a surgir micro-organismos vivos. E a partir daí começou a surgir a evolução. Sim. E o homem foi o único animal que conseguiu evoluir o cérebro. Entendeu? Só que o que acontece? Vamos falar um pouco sobre o cristianismo. Sim. O cristianismo, por diversos anos, materialista, tentam, tipo, como é que eu posso te explicar? Contrariar a Bíblia. Que o que acontece? Eles acreditam no Big Bang, só que os cristãos, eles acreditam muito na criação do universo através de Deus, como diz na Bíblia em Gênesis 1:3, entendeu? Aqui se faça a luz. Eles acreditam que num simples falar de Deus, o mundo é criado em trilionésimos e trilionésimos de segundo. Então eles não podem explicar. Tu tem alguma pergunta para fazer? Bom, eu tenho uma pergunta para fazer, que inclusive eu pesquisei bastante sobre esse assunto e achei um livro de Richard Dalton. Ele diz que se Deus criou o universo, então eu posso te perguntar, quem criou Deus, se Deus criou o universo? Então, aí esse pensamento... aquela grande pergunta que não quer calar, né, como dizem. Esse pensamento é um pensamento muito materialista, Sim. Entendeu? Da mesma maneira que o cristão pode reverter essa situação. Ele pode falar assim, ó. Se o universo criou você, quem criou o universo? A grande dúvida. É a grande dúvida, então. Cristão, como materialista, carrega o simples fardo de não saber a existência do universo. O que se pode saber é que o cristão ele não acredita num Deus que foi criado. Ele acredita num Deus que já era existente. Sim. Ele já surgiu, ele já não teve criação. Entendeu? O caminho de um cristão é só o bem. Uma linha do bem até Deus. Por que os materialistas não conseguem explicar o que é o bem e o mal? A criação do bem e o mal. E o cristão sabe. Simplesmente é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele te dá a opção de escolha. De tu querer escolher se tu quer ir para o céu ou se tu quer ir para o inferno. Robinson, tem diversos tipos de materialismo? Tem o materialismo filosófico. É a convicção de todos os fenômenos do mundo a ser atribuído a condições físicas. Tudo é composto de matéria. E tem o materialismo ético. É uma visão da vida, uma atitude perante a vida, dá importância a benefícios materiais e ao prazer físico. E por último, mas não menos importante, qual é o significado de materialismo, Robinson? Materialismo deriva da palavra latina matéria. Vem de mater, que significa mãe. Mas é isso aí, Ramires. O que eu tenho para te explicar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai vir mais pessoas, mais entrevistas, nós podemos conversar mais. Então o convite está feito. A gente vai continuar com o nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais, com mais Talk Night. Voltamos com o nosso programa e continuaremos falando sobre materialismo. Vamos falar agora sobre o seu contexto histórico, como o nosso amigo Robinson falou agora há pouco no nosso programa, mas para aprofundar mais nesse assunto, vamos falar sobre atomismo da antiguidade. E para isso, vamos chamar aqui a nossa pesquisadora, Joyce da Rosa. Por favor, Joyce, sinta-se à vontade. Boa noite, Ramires. Boa noite, Joyce. Agradeço desde já a sua presença. Muito obrigado mesmo por estar aqui nos nossos estúdios com essa entrevista muito importante
que todo mundo vai ficar sabendo de muita coisa. Bom, Joyce, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa um contexto bem complexo sobre o atomismo da antiguidade. Bom, Ramírez, vou simplificar para você e para o pessoal de casa. Basicamente assim, o atomismo, os filósofos gregos, principalmente, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o universo foi criado através de um átomo. Que o átomo era o centro, era a coisinha ali que fez surgir tudo isso que a gente vê hoje. Como que eles basicamente tentaram entrar nesse consenso, nesse conceito? Eles usaram a água como um exemplo. Água? A água. Como que eles chegaram nisso? Eles viram que a água pode se transformar em gelo e a mesma água pode se transformar em vapor. E depois o vapor e o gelo voltam a ser água. Então, basicamente, eles analisaram que foi mais ou menos assim que aconteceu a criação do universo em si, desde as plantas, animais e até nós, seres humanos. Basicamente tudo. Tudo, exatamente. Mas de que forma que eles chegaram nisso? Analisando esse contexto da água que eu já expliquei, eles imaginaram que a gente nasce de algo e volta a ser aquele algo. Mas eles queriam uma coisa diferente. Não a coisa da religião, por exemplo, que, entre aspas, Deus diz na Bíblia que surgimos do pó e ao pó voltaremos. Isso no contexto religioso, mas todo mundo sabe que ciência e religião não andam muito juntos, né? Então é isso. Basicamente, eu fiz uma pesquisa recentemente e a gente está tentando se aprofundar ainda mais nesse contexto dos átomos. Porque a gente ainda vai conseguir comprovar a existência do átomo e que foi dele que surgiu todo o universo, todos os seres, tudo que existe. Não somente o planeta Terra, tá, gente? Eu tô falando do contexto geral. Sim. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acredita que pode ter a existência de outros seres, outros planetas podem ter vidas? Olha, eu acredito que em outros planetas não. Porque não haveria, digamos que um átomo, pelo menos por enquanto, um átomo não conseguiria sobreviver em outro planeta. Não teria, digamos que, formas de vida. Como sobreviver um átomo em outro planeta? Como você disse na sua teoria. Não tem como, não tem água, né? Agora vamos falar um pouco mais sobre o materialismo ético de Epicuro. Fale mais sobre esse tema, Joyce. Bom, sem nos aprofundar muito, para você e o pessoal de casa entenderem melhor, Epicuro junto com outro filósofo, eles costumavam se reunir em um jardim. Até então eles ficaram conhecidos como os filósofos do jardim. Ele também acreditava que a nossa alma também possui átomos. Você acredita nessa coisa de alma, espiritismo? Sim, eu acredito. Então, para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, a gente, seguindo a filosofia, a gente também acredita que a alma possui átomos. E que quando a gente morre, basicamente, os nossos átomos se expandem. E para finalizar a nossa entrevista de hoje, Joyce, tem alguma frase neste tema que é muito forte, que é bastante conhecida, para falar para o pessoal de casa? Na verdade, Ramírez, eu tenho uma frase, sim, onde Demócrito falou que a morte ela não nos afeta, pois enquanto estamos vivos, a morte não está conosco. E quando ela está conosco, a gente já não existe mais. Muito obrigado, Joyce, pela sua entrevista, e já voltamos com mais entrevistas aqui no Talk Night. Esperamos você aí, hein? Opa, voltamos com mais Talk Night. Aqui na programação temos mais entrevistas, é claro, e agora eu chamo Luan Oliveira para falar sobre mais assuntos polêmicos na programação de hoje. Pode entrar, Luan. Boa noite para você. Boa noite, Ramírez. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Como o nosso programa tá muito chique, a gente recebeu agora um escritor, olha só, Luan Oliveira. Muito obrigado, agradeço desde já a sua presença aqui nos nossos estúdios. Escritor do livro Novos Movimentos Religiosos. Lavagem Cerebral? Isso mesmo. Olha só, Luan, fala um pouco sobre esse livro. Eu procurei descrever no livro algumas características comuns das novas religiões, dos novos movimentos religiosos. Quais são essas características? Então essas novas religiões, elas são fundadas por pessoas de forte personalidade que se inspiram em mestres como Jesus, como Buda, como
Mahatma Gandhi, e elas são então estruturadas em cima disso. Outra característica muito presente é que elas são universais e aplicáveis a todos. Não tem uma regra para quem pode. Sim. Por exemplo, os católicos têm que ser batizados. Não existe isso. Existe uma regra em que todo mundo pode entrar, mas não existem restrições para quem entra. Somente, claro, se converter àquela fé determinada. Sim. Elas são direcionadas à experiência interior, não mais aos dogmas, não mais às verdades de fé, como, por exemplo, a Igreja Católica, fundada sobre muitos dogmas, mas a experiência interior. Cada um é chamado a fazer a sua experiência naquela seita, naquela nova religião. Então não existe possibilidade de haver dogmas, verdades absolutas de fé, mas sim a experiência interior de cada pessoa é que vai fundamentando as suas crenças. O senhor é a favor, então, dessa lavagem cerebral? Não. Não é a favor? Não sou a favor, porque essa lavagem cerebral que se faz, claro, que fique claro para quem está em casa que não são todas as novas religiões que fazem, mas sim, algumas fazem. E essa lavagem cerebral, ela é inconsciente, e é por isso que eu sou contra. Porque a lavagem cerebral, a partir do momento que ela não é uma coisa que a pessoa se condiciona a fazer a lavagem cerebral, mas ela é inconsciente, ela acontece no teu dia a dia, ela não tem um parâmetro. Essa lavagem cerebral, ela passa a ser prejudicial para quem recebe. O que você falou agora, a sua religião também diz a respeito? Você está defendendo a sua religião ou é o seu pensamento? Eu defendo o meu parecer. Ok. Eu sou católico, minha religião católica. Diz também que a lavagem cerebral não é uma coisa boa porque leva as pessoas a ir contra o livre-arbítrio que o próprio Deus nos deu. Okay. Não sou descrente por escrever o livro, mas tive que pesquisar porque fiquei curioso, justamente como muitos de casa também estão, a saber por que acontece isso e o que acontece nos bastidores dessas novas religiões. Não estou dizendo que as antigas são mais puras ou menos puras, são mais certas ou menos certas, mas também acontecem erros. Mas as novas religiões têm tendência sim a fazer esse tipo de lavagem cerebral nas pessoas. E convenhamos, são muitas, né? Com muitas. certeza. São muitas denominações, não teria como contar todas porque são várias. E não só na área do cristianismo, também na área do budismo, na espiritualidade hinduísta, na espiritualidade até um pouco judaica, judaico-cristã. Então, essas novas religiões vêm sendo adaptadas e vêm sendo criadas, a cada dia surgem novas, sem que a gente saiba sem que a gente saiba da existência, e isso acaba por confundir as pessoas também. Ok. Estamos agora com o Luan, que esclareceu aí, o grande escritor Luan, né, que está aí começando agora, mas já faz um belo trabalho, gostei. Parabéns pelo seu trabalho, o seu livro é ótimo e traz com certeza muito conceito para as pessoas que não têm um conhecimento concreto sobre esse assunto, que realmente abrange muita polêmica também. Com certeza. E assim, Ramires, em algumas dessas religiões, as pessoas que saem dessas novas religiões, conscientemente, que saem porque não concordam com os princípios, que veem que às vezes aquilo passa a ser prejudicial porque te prende. Você é como que obrigado a fazer aquilo que o líder religioso manda. Você é induzido por eles, e se você não faz, você não faz parte daquela seita, daquela religião. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, já houveram casos de pais que tiraram os filhos e chamaram os ex-membros dessas seitas para fazer uma lavagem cerebral ao contrário, para reverter a situação. Claro que isso não é totalmente confiável, claro que isso não é uma garantia total de que vai dar certo, mas às vezes até eles precisam de ajuda psiquiátrica, de ajuda psicológica, porque se perdem, porque acabam se tornando fanáticos, e o fanatismo sempre é um problema, porque induz as pessoas a não respeitar a liberdade do outro, a não respeitar o limite do outro, a não respeitar aquilo que o outro crê, que o outro tem por convicção de vida. Ok, este foi Luan Oliveira, aqui no programa Talk Night. Já voltamos, fica aí!